Mas bora lá, povo. Não costumo fazer muito react para vídeos do Ciência Todo Dia, mas até porque eu acompanho mais ele no TikTok e não no YouTube. Eu sou inscrito do canal, mas eu prefiro particularmente ver... E aí, Godes de Rio? Eu prefiro particularmente ver no TikTok porque é mais rápido. Mas vamos lá para... É possível apagar alguém da história? Eu já dou spoiler pra vocês. E não é muito difícil não, tá? Apagar alguém da história. Esse é o tondo da família do imperador romano Septimius Severo. Um tondo é o equivalente antigo a uma foto de família. Aquele momento especial em que todos se reúnem para salvar uma memória para a posterioridade. Mas esse tondo tem um detalhe importante. Godes de Rio. E aí, Thiago, boa noite. Se bugou o sub, fecha a live, abre de novo, porque às vezes buga mesmo. E aí aparece a opção de compartilhar, tá? Que nesse ponto vocês já devem ter percebido. Um dos rostos foi apagado. E esse rosto pertencia ao imperador romano Geta. Geta era irmão de Caracalla, e os dois juntos foram proclamados imperadores do Império Romano quando o pai deles morreu. Mas esse império conjunto foi um fracasso. Nenhum dos irmãos confiavam no outro. Eles só se reuniam quando a mãe estava junto e com escolta militar. Um clima tenso pairava no ar, e eles chegaram até a cogitar dividir o Império Romano em dois. Até que no dia 26 de dezembro de 211, depois de tentar sem sucesso assassinar o próprio irmão, Caracalla... Agora foi. Obrigado pelo resub. De 211, depois de tentar sem sucesso assassinar o próprio irmão, Caracalla conseguiu convencer a mãe a marcar uma reunião nos aposentos dela sem os guardas, para que os dois irmãos fizessem as pazes. Geta foi assassinado a sangue frio pelo próprio irmão. Esse tipo de história de intriga entre irmãos ou familiares não é incomum na história. O que é incomum é o que aconteceu depois. Com o irmão fora de cena e o império todo para si, Caracalla condenou a memória do seu irmão, ou, em outras palavras, ordenou que ele fosse apagado da história. Menções do seu nome foram apagadas, retratos e bustos oficiais foram destruídos. Qualquer resquício da existência do seu irmão deveria ser destruído, incluindo seus seguidores. E como é que descobriram isso? Homens e mulheres foram mortos ou exilados por conta disso. Mas hoje, quase 2000 anos depois, nós sabemos da história. Nem todos os bustos de Geta foram destruídos. A prática de condenar a memória de alguém é conhecida hoje como damnatio memoriae. E embora o nome venha do latim, a primeira vez que temos registro dele sendo usado foi em 1689. Hoje entende-se a prática não como uma tentativa real de apagar alguém da história, e sim como uma espécie de punição. O que é pior do que a morte, senão o esquecimento deliberado de todo o legado que alguém construiu em vida? Mano, essa frase... peraí, Júlio César, se você estiver no chat, cuidado que eu vou falar algo que é um mini spoiler de One Piece, tá? Sai da live por 30 segundos. Quando eu fizer esse símbolo de novo, você pode voltar, tá? Mano, eu não tô lembrando agora qual foi o personagem de One Piece que disse essa frase. Mas tem uma frase de One Piece muito marcante que fala mais ou menos isso. É o arco de Drum! Nossa, é o arco de Drum. Eu pensei que era em um ano. Meu Deus, eu buguei. Cara, o que tá acontecendo comigo hoje? Que eu tô todo avoado, velho. Mas é o arco de Drum. Opa, Choi, obrigado pelo resub. Isso! Aproveitar o hype trem e o pause no vídeo. É o doutor do Chopper, isso, o Dr. Hiroyuki que fala que pior do que morrer... Não. Ele fala o seguinte, que ser esquecido é pior do que morrer, alguma coisa assim, não é? E tipo, tem total relação com o que o Pedro tá falando aqui. E não precisamos ir muito longe no tempo para Espera, Godes de Rio, por favor, espera. Stalin era conhecido por ordenar a execução de pessoas do Partido Comunista e frequentemente removia pessoas de fotos e documentos oficiais do governo. Depois da morte dele, a cidade de Stalingrado, que foi palco de uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial, mudou de nome para Volgogrado no processo de desestalinização da União Soviética na década de 60. Mas o que todos esses casos que eu citei e todos os outros que eu poderia ter citado têm em comum é que eles falharam. Nós sabemos a história,
Nós sabemos o que aconteceu, nós temos registros que comprovam a tentativa deliberada de apagar a memória de alguém. Pelo menos em teoria, caso uma condenação de memória fosse bem sucedida, nós não teríamos como falar ou saber dela porque todos os registros... As pessoas só morrem quando elas são esquecidas. E isso levanta mais uma vez a questão. É possível, realisticamente, apagar alguém da história? Sim. Antes de apagar alguém, eu só queria dizer que essas camisetas que eu uso nos vídeos estão à venda na minha loja, a Los. E você tem 10% de desconto na primeira compra usando o cupom LOS10. E as primeiras 200 compras feitas nesse mês acima de R$150 vão ganhar as pulseiras da Los de brinde. Essa camiseta que eu tô usando, a You Are Here, é um mapa para você sempre saber onde você está na galáxia, caso algum dia você se perca em uma viagem espacial. Nunca se sabe. Por via das dúvidas, você está aqui. Então acesse uselos.com.br, use o cupom LOS10 e vista o universo junto comigo. Agora voltando ao vídeo, eu preciso parafrasear Yuval Noah Harari, autor de Homo Deus e Sapiens. A história é feita por poucas pessoas, enquanto todo o resto ara campos e carrega baldes de água. Caraca! Quanto mais pra trás na história da humanidade nós formos, mais essa frase se torna verdade. Quando falamos da Mesopotâmia antiga, são poucos os indivíduos o microfone que tava nós baixo. temos registros. A maioria deles são reis, pessoas de prestígio ou, quem sabe, até os escritores que escreveram os textos. Mas embora conheçamos pouco sobre os indivíduos que formavam a Mesopotâmia, nós lembramos da civilização como um todo. Então é seguro dizer que a maior parte das pessoas que já existiram na Terra foram de fato apagadas da história, simplesmente porque nós não temos registros que duraram até hoje da existência delas. E isso nos leva a outro problema. Uma das maiores invenções da humanidade foi a escrita. Ela permitiu que seres humanos estendessem as suas memórias. Por um bom tempo, o conhecimento só podia ser transmitido de um indivíduo para o outro diretamente. Conforme a escrita foi evoluindo, nós conseguimos transformar conceitos abstratos que existiam apenas dentro de cérebros em objetos que existiam no mundo real e continuariam existindo por muito mais tempo do que o indivíduo poderia. Histórias Graças a Deus. passadas através de gerações. O conhecimento não se limitava mais ao que um indivíduo poderia armazenar. Aos poucos, o saber acumulado da humanidade foi se transformando em livros. Mas os livros também possuem as suas limitações. Eles se deterioram com o tempo. Eles são relativamente caros se formos pensar na quantidade de dados armazenados e, por serem objetos físicos, requerem transporte. E isso é um problema para a transmissão do conhecimento. E na verdade eu posso ser bem mais abrangente aqui. Quando eu digo livros, entendam por registros escritos. Pode ser uma folha de papel oficial de um governo ou um livro de contabilidade de uma empresa centenária. É por isso que também é seguro dizer que a segunda melhor invenção da humanidade foi a criação, armazenamento e manipulação de dados digitais, que se tornaram possíveis graças aos computadores. Como a maioria de nós nasceu depois de computadores já terem sido inventados, nós não temos uma noção real de como a vida e a sociedade funcionavam antes deles. Foi justamente a digitação... Mano, eu só quero fazer um questionamento real aqui. Pera. Quantos de vocês já usaram uma paradinha linda que nem essa aqui? Quantos de vocês... Tipo, de usar mesmo, tá? Não de pegar, saber que existe. Quantas pessoas já usaram isso aqui? Disquetezão da massa. Você da época... Não, Você da época do CD e DVD, Matt, meu Deus, eu sou muito velho, velho. Eu peguei a época do disquete ainda. Nossa senhora. Meu primeiro computador tinha entrada pra CD e pra disquete. Meu primeiro computador em 2008. a terem sido inventados, mas não temos uma noção real de como a vida e a sociedade funcionavam antes deles. Foi justamente a digitalização de dados que nos deu um poder enorme de registrar as coisas. Desde novos nascimentos, acontecimentos históricos, até o que você comeu na sua refeição livre que virou um story no Instagram com a hashtag Eu só fui TPC com 15, Vitor. Nós atingimos um ponto histórico. 90% de todos os dados gerados na história da humanidade foram gerados apenas no intervalo dos 2 anos anteriores. Caraca! Isso significa que em 2 anos nós geramos praticamente a mesma quantidade de informação do que milênios de história. E o que isso realmente significa, pelo menos da perspectiva desse vídeo, é que atualmente é praticamente impossível apagar alguém da história. Você provavelmente tem e-mails, contas de redes sociais e provavelmente um círculo de amigos que com certeza já postaram fotos com você. Para apagar sua existência, seria necessário apagar qualquer resquício seu na internet ou em bancos de dados, o que é praticamente impossível nos dias de hoje. Mas aqui
existe um ponto a ser explorado. Nós podemos olhar para toda a estrutura de dados que nós temos hoje e achá-la extremamente sólida e impenetrável. Nenhuma informação pode ser perdida, certo? Provavelmente era isso que os gregos também achavam quando escreviam em pedras, pensando ser para toda a eternidade. Todo método de armazenar informação tem um lado positivo e um lado negativo. Mas praticamente nenhum método que conhecemos hoje consegue resistir ao maior inimigo da informação: o tempo. Pedras se desgastam com o tempo. Construções viram ruínas. Informação digital está suscetível a coisas fora do nosso controle. Em 1859, uma tempestade solar conhecida como Evento Carrington gerou a maior tempestade Eu já vi um podcast onde ele fala sobre isso. Auroras boreais puderam ser vistas até no Caribe, próximo do Equador. Algumas linhas de telégrafo continuaram a funcionar só com a corrente induzida nos Eu já vi ele falando sobre essa história. Desligadas da energia elétrica. Se isso acontecesse hoje, a maior parte dos nossos dados que estão armazenados em discos rígidos seriam afetados. Nós perderíamos informação e, como resultado, provavelmente perderíamos uma parte da história da humanidade. Nós poderíamos levar anos até recuperar o prejuízo que uma única tempestade solar poderia nos causar. Pô, a gente teria que gravar todos os vídeos do Ciência todo dia de novo. Na verdade, isso é uma boa ideia. Principalmente pros antigos. Eu era estranho. E isso nos leva ao último ponto do vídeo. Não importa o que a humanidade faça ou o quão bem nós armazenamos os nossos dados, nós simplesmente não vamos existir para sempre. Toda civilização começa, chega ao auge e termina. Bom, pelo menos todas as civilizações que existiram até hoje na Terra. Alguns fins são mais dramáticos do que os outros, mas às vezes a civilização continua existindo, só que como uma sombra do que ela já foi um dia. Pode ser tecnicamente impossível de apagar uma pessoa da história hoje em dia, mas o que exatamente queremos dizer quando falamos em apagar da história? Bilhões de pessoas estão vivas na Terra nesse exato momento. Quantas delas você conhece? Provavelmente menos de 0,00001%. No fim, esse vídeo toma um rumo que a maioria dos seres humanos vivos hoje tenta evitar: a morte. Existe um ditado famoso de que você continua vivo até a última pessoa lembrar de você. E para a maioria de nós, a nossa existência continua até o dia em que deixarmos de existir. Talvez algumas décadas a mais, dependendo de se nós tivermos Dr. Hiro Luke aí, ó. Ou, quem sabe, séculos, dependendo do que você fez em vida. Tem uma frase que eu gosto bastante, que foi dita pelo personagem Dr. Ford na série Westworld, que é a seguinte: Mozart, Chopin e Beethoven nunca morreram. Eles simplesmente viraram música. A maioria de nós não lembra desses compositores como as pessoas que eles eram. Até porque eles estão distantes de nós na linha do tempo e qualquer pessoa com quem eles tenham convivido já não existe mais. Mas nós lembramos das músicas que eles criaram. Nós lembramos das coisas que eles fizeram em vida e enquanto existir alguém ouvindo as músicas compostas por eles, eles vão continuar existindo. Vai chegar um dia em que cada um de nós será apagado da história. Não porque alguém deliberadamente quis isso, mas porque essa é a ordem natural das coisas. Novas gerações vêm e substituem as anteriores. Mas isso não deveria ser motivo de Mano, esse final de vídeo tá ficando depressivo. As ações que tomamos, as decisões que fazemos e as pessoas que amamos importam hoje, no presente. E vão continuar importando enquanto nós continuarmos nos importando. Esse final tá depressivo. A humanidade como um todo vai ser esquecida. Esse dia provavelmente está muito longe na linha do tempo. Mas a própria Terra não vai sobreviver ao fim da nossa estrela. E mesmo que quando esse dia chegar, a humanidade já esteja presente em outros planetas ou luas, uma parte dela, da memória dela e do que um dia já existiu, vai ser perdido para sempre. Como se o próprio universo estivesse condenando a nossa memória. Damnatio memoriae. Muito obrigado e até a próxima. Eu não diria depressivo, apenas realista. Andrei, você tem que entender uma coisa, Andrei. Eu concordaria com você se eu estivesse num momento positivo, psicologicamente falando. Se eu estivesse num momento confiante, feliz, empolgado, alegre, apaixonado. Se eu estivesse num lado positivo do meu espectro psicológico. Eu estou no meu aspecto negativo nas últimas semanas, com lampejos de positividade. Eu comecei curtindo o vídeo, aí entrou dessa parte mais reflexiva, aí a mente não ajuda. Aí a mente pega e derruba, sacou? Chega com a rasteirona assim, ó. Bem no Tornosa, como diria o Bolívia lá na época de Desimpedidos, né? Nossa senhora! E pensando em tempo de vida, eu consideraria que temos uma chance considerável de 10% da gente ver isso acontecer, de perder toda a informação
Pô, cara, aconteceu outra tempestade tão grande quanto esse evento lá do século XIX. Tipo, pode acontecer a qualquer momento. Verdade que pode acontecer a qualquer momento. Mas é tão aleatório que eu não consigo achar que passa de 10%, tá? Eu não consigo acreditar, não consigo achar que seja maior do que 10%, não. Toda não, mas ao menos alguma tempestade que causa algum tipo de dano, provavelmente. Mas ao ponto de perder, tipo, muitos dados de informação sobre o passado, sobre a história, eu acho difícil. Causar danos é bem possível. Agora, perder a grande maioria da informação que a gente tem, aí eu já acho difícil demais, tá? Justo, ser capaz de ver o lado bom das coisas depende muito da mental. Exato, Andrei. Eu sou naturalmente uma pessoa mais realista, tá? Eu tenho uma consciência do lado bom e do lado ruim das coisas. Sei que nem tudo que necessariamente é bom pra mim vai ser bom pra outras pessoas. O negócio é que o meu momento atual é de instabilidade psicológica. Infelizmente. Mas vida que segue, pô. Vida que segue. Não creio que eu tô perdendo meu tempo cheirando... Que isso, Vivix? Calma. Respira. A crise existencial se intensificou. Vivix, eu tive uma mini crise na noite de terça pra quarta. Eu acho que foi no momento de dormir, tipo, de terça pra quarta, eu comecei a ter uma pequena crise existencial. Eu comecei a hiperventilar. Eu perdi todo o sono que eu tinha, não conseguia focar em nada. Eu, tipo, demorei mais de 2 horas pra dormir, coisa que não acontecia há muito tempo. Desde a Copa do Mundo do ano passado. E detalhe, não foi porque o Brasil foi eliminado. Tá, gente? Deixando claro aqui pra você que tá aí vendo esse vídeo no YouTube, pra você que tá aí na live. Não foi porque o Brasil foi eliminado. Mas foi porque eu recebi uma notícia muito ruim. Muito ruim. 2 horas antes do jogo contra a Croácia. Então, eu já cheguei pro jogo da Croácia ferrado da cabeça, tá? Aí, quando o jogo acabou, pra mim foi só mais uma derrota. O que me ferrou psicologicamente foi essa notícia que veio antes. Porque eu assisto futebol todo santo dia. Derrota pra mim é derrota. Faz parte faz parte do esporte perder. E isso eu consigo aceitar de boa. O problema é quando a gente perde na vida. Aí pega. Pois é, eu nem consegui abrir live. Esse dia porque eu recebi uma notícia muito ruim. O jogo era tipo 11 da manhã. Eu acho que era isso. Eu recebi a notícia tipo 9 da manhã. E aí eu comecei a chorar compulsivamente. Tremer. Mano, eu tive que ser acolhido pela minha mãe. Sacou? Minha mãe teve que ficar, tipo, no quarto comigo de tão ruim que eu fiquei. De tão na merda que eu fiquei. Só pra contextualizar. Mas tipo... Por isso que eu sempre falo, Andrei, aqui na live, que tem certos tipos de conteúdo que eu evito em dias específicos, tá? Não que eu queria ter evitado isso aqui, tá? Tá tudo bem. E isso aqui é a paradinha que só dá aquela dorzinha no coração por 10 minutinhos, 1 hora no máximo. Aí já segue. O problema é quando pega uns negócios mais depressivos mesmo. Tipo umas músicas que eu ouvi essas últimas semanas aqui. Nossa senhora. O monitor entrou no enquadramento da câmera. É isso. Todos têm seus momentos. É isso aí, tá ligado? É isso mesmo. Mas, gente, você que tá no YouTube, eu tô encerrando esse vídeo por aqui. Obrigado pela sua companhia. Já tá começando a ir pra um lado mais caótico. Deixa eu parar por aqui pra não ficar mais caótico ainda. Até a próxima e eu fui. Tchau, tchau.